Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Depois dessas notícias impactantes da Grayscale praticamente tendo uma segunda chance para ter o seu ETF aprovado, trocando GBTC para um ETF Spot, precisamos analisar a movimentação da China, porque a China é uma das maiores potências do mundo e tivemos notícias de lá que a impressora vai ser ligada. Qual que é a questão? Como pode impactar o nosso mercado, Bitcoin e as criptomoedas? Acompanha comigo que, quando um governo liga as impressoras, podemos esperar coisas boas ou ruins. É essa análise que a gente vai estar fazendo aí, porque impacta diretamente o nosso investimento, beleza? Deixe seu like aí e se inscreva no canal caso essa informação for relevante para você, tá bom? Vamos abrir aqui. Pessoal, não é de hoje que a China vem apresentando um certo risco na economia. Matéria de 1 hora atrás, recém-lançada, já que o governo chinês liga a impressora e a grande questão que fica é como isso vai afetar o preço do Bitcoin. A China promulgou uma série de iniciativas de estímulo econômico para reforçar o seu mercado de ações, mas haverá um impacto futuro sobre o Bitcoin, tendo em vista que algumas movimentações vão impactar a moeda Yen e vai impactar o Bitcoin, já que o Bitcoin é cotado em dólar. Sendo assim, movimentações da China é interessante nós estarmos alinhando e entendendo macroeconômico e também seus impactos em todo o restante do mundo. As manchetes noticiosas cobriram recentemente a forma como a economia em dificuldades da China representa um risco significativo para o crescimento global, sendo assim para o mercado de risco também. A atividade econômica e o fluxo de crédito na região estão a enfraquecer e os analistas não estão convencidos de que as intervenções do governo chinês sejam uma solução suficiente para o que parece ser problemas estruturais, e também lembrando que a forte repressão e censura dentro da China torna os dados vindo de lá um pouco conturbados e necessários ser filtrados. Por exemplo, a produção industrial em julho aumentou 3,7% em comparação com o ano anterior, o que é mais lento do que a taxa de crescimento de junho de 4,4%, então já notamos uma divergência importante. Além disso, os bancos chineses demitiram 89% menos novos empréstimos em julho, face a junho, o valor mais baixo desde o final de 2029, pode estar indicando uma desaceleração, um ponto importante que se a indústria da China desacelera, o restante do mundo vai pagar o preço. Para além do seu impacto no crescimento econômico global, há uma preocupação entre os investidores de que a turbulência do mercado imobiliário da China, que já preocupa já faz anos, com prédios que são construídos sem estrutura somente para fazer número, vem cobrando seu preço, possa desencadear um efeito cascata sobre o dólar americano e as matérias-primas. Isso, por sua vez, poderia criar um cenário desfavorável para o Bitcoin e para essa aceleração, tendo em vista que em 28 de agosto, o índice Xangai Shenzhen CSI 300, um indicador-chave do mercado de ações chineses, subiu inicialmente 5,5%, antes de finalmente fechar o dia com um ganho de 1,2%, que para eles é bastante. Apesar desta melhoria, as ações chinesas continuam a ter o pior desempenho em nível mundial nos índices de ações acompanhados pela Bloomberg. Sendo assim, pessoal, não tem como uma economia da China desacelerando com alguns problemas não impactar o nosso mercado. A grande questão é por que eles não ligam a máquina do dinheiro. Será que uma pressão inflacionária no dólar, no ien deles, para aquecer a economia, vai impactar uma aceleração da inflação e piorar o cenário deles? Os comerciantes de Bitcoin têm preocupações válidas sobre as possíveis repercussões e flutuações do mercado de ações chinês. Esse desconforto surge das tendências históricas dos preços e da mudança mais ampla dos sentimentos dos investidores no sentido de evitar nos mercados durante períodos de incerteza macroeconômica. Se a gente olhar aqui, esse gráfico traz informações interessantes. Conforme mostrado no gráfico acima, o desempenho do preço do Bitcoin tende a se alinhar com o movimento geral do mercado de ações da China. Olha isso para vocês verem, essa correlação eu também, no primeiro momento, eu não tinha analisado. Quando o Bitcoin iniciou a queda do topo histórico, a China começou a desacelerar. Logo que ela deu o primeiro respiro de aceleração, olha o que aconteceu. O Bitcoin acelerou. Tivemos uma correção, Bitcoin também acelerou. Corrigimos aqui, Bitcoin também acelerou. Então não tem como a gente negar que essas movimentações não impactam o nosso dia a dia. É importante vocês terem um pouco de macroeconômica e entender e procurar canais que trazem esse tipo de informação, porque a partir daí você pode plotar esse gráfico com um gráfico
do Bitcoin no seu TradingView e acompanhar esses índices futuros e as notícias que vêm de lá. Sendo assim, nós tivemos uma repercussão bem interessante, uma correlação mais importante que S&P 500 e Nasdaq. Isso me faz lembrar um ponto interessante. Vários analistas estavam procurando correlação no S&P 500 quando ele acelerou, Nasdaq acelerou, e a grande questão na época era porque o Bitcoin não acompanhava. Esse é um dos momentos que me fazem refletir que esse índice da China, CSI 300, que estava ditando, na verdade, o ritmo do Bitcoin. E agora com a China abrindo as suas portas, como eu noticiei para vocês com a hashtag, iniciando vendas de Bitcoin e Ethereum no país, temos que manter ligado e alinhar com o movimento geral do mercado de ações da China, esse que pode estar acontecendo. Embora esses movimentos possam ser previstos, ocorre com intervalo de tempo. Na verdade, a correlação de 30 dias entre o índice CSI 300 e o Bitcoin atingiu um nível incomumente alto de 70% em 28 de agosto. Então, para as próximas análises, podemos estar utilizando esse índice para verificar quais são as relações interessantes como ele. Só aí já vale o seu like, porque garanto a você que em outros canais você não viu esse tipo de informação, enquanto muitos estão voltando os olhos para os Estados Unidos, nós estamos olhando para a Ásia porque está tendo uma correlação maior. E é o que vem guiando praticamente nossas movimentações. Hoje tivemos aceleração com os dados da Grayscale está mudando seu ETF. O que a gente vai fazer no próximo vídeo e na mentoria de membros que eu vou deixar? Vamos abrir esse gráfico aqui e verificar qual foi a implicação que ele teve no preço dos ativos. A China pode esperar ainda a confiança dos investidores, tendo vista que está para ligar suas máquinas de dinheiro. Curiosamente, o recente aumento do mercado de ações parece ser impulsionado principalmente pelas medidas na China anunciadas em 27 de agosto, que eu fiz vídeo para vocês. Final da descrição, assista aí. Segundo a Bloomberg, essas medidas supostamente, olha que inclui condição especial de refinanciamento para o setor imobiliário, desafogando uma crise, deixando dinheiro de lá dentro, que deverão ajustar as empresas e gerir desafios e a sustentar a estabilidade econômica. Legal. Taxas reduzidas, que incentivam as empresas a recomprar ações, aumentando potencialmente os preços das suas ações e a confiança dos investidores, e podemos ver aquele índice voltando a subir e o Bitcoin também tentando acompanhar. Empresas comerciais selecionadas reduzem a margem de alavancagem, diminuindo o risco, tornando as negociações com fundos emprestados mais acessíveis aos investidores. Espera-se que as novas ofertas de ações enfrentam ainda uma maior escrutínio regulamentar, reduzindo assim a concorrência para as empresas existentes. Limites de vendas abaixo do preço de oferta pública para incentivar a economia durante um período específico para evitar volatilidade excessiva e proteger os investidores de perdas iminentes. No entanto, rapidamente se tornou evidente que essas medidas, que foram inicialmente apresentadas como estímulo econômico, não tiveram o efeito pretendido, continuamos com o ien desvalorizado e a economia em risco. De acordo com Ting Lu, economista-chefe da China, Nomura Holdings, ele observou que essas medidas não necessariamente conseguem travar a tendência descendente e o seu impacto será de curta duração, a menos que sejam... Então, seguindo aqui, pessoal, ele observou que essas medidas não conseguem travar a tendência, vai ter que ser aplicado novos meios para controlar. Além da queda substancial de 23,8% do índice CSI 300, que o Bitcoin parece que está acompanhando desde julho, há sinais mais claros de que o capital estrangeiro está a fugir das ações chinesas. Os fundos globais venderam cerca de 1,1 milhão de dólares em ações e apenas no dia 28 de agosto, contribuindo assim para que a saída de agosto ultrapassasse mais de 11 mil milhões de dólares. A questão crucial que gira em torno do motivo pelo qual a China não está a implementar pacotes de estímulo econômico e fiscais, ou seja, imprimir mais dinheiro, a resposta pode estar no valor da moeda do país, como eu mencionei. O valor do yuan em relação ao dólar americano tem caído consistentemente. Conforme ilustrado no gráfico de preço do yuan, essa tendência é preocupante, pois indica que a moeda está atingindo níveis historicamente baixos e isso aqui é um risco caso continue nessa tendência aqui. Apesar dos incentivos, como a gente viu, incentivos fiscais, recompra de títulos governamentais e distribuição monetária da população, que podem levar ao aumento da circulação monetária e ao aumento da dívida. Há um impacto negativo no poder de compra do yuan, aí a economia começa a sentir. E precisamos verificar como essa economia vai estar, porque não adianta os Estados Unidos fazer um pivô, tentar retomar a aceleração, se a China puxar todo o restante do mundo para baixo. Um dólar americano forte é uma má notícia para o preço do Bitcoin
e também para o Yuan. Curiosamente, o principal beneficiário de saída do mercado das ações de China parece ser o mercado de ações dos Estados Unidos, fortalecendo em última análise o dólar americano, e o gráfico destes híbridos vem ganhando valor sobre uma cesta de ativos que detêm Yuan lá dentro. À medida que o capital se afasta das ações chinesas, tende a enfraquecer a moeda no local, à medida que os investidores procuram ações de menor risco, como o índice S&P 500 ou os fundos do mercado monetário dos Estados Unidos, indicando e fechando o nosso pensamento, porque o índice ASAI 300 subiu, porque eles saíram dele e foram para o S&P 500, onde o S&P 500 começou a decolar. Porém, agora vemos uma retração no S&P 500 e podemos ver essa movimentação contrária entrando nesse novo índice da China. Ainda assim, a dinâmica do mercado pode transformar-se rapidamente assim que os investidores reconhecerem o potencial de desvalorização do mercado bolsista dos Estados Unidos, o que pode estar acontecendo, ou quando surgirem indicações de uma recessão moderada iminente dos Estados Unidos. Creio que essa recessão já passou e agora já a gente olha para trás analisando que ela já não existe mais. Independente da força relativa do dólar dos Estados Unidos face aos seus homólogos, consequentemente o valor do Bitcoin como uma cobertura independente e alternativa permanece válido para salvar o seu investimento. Independente de ser atualmente incapaz de recuperar o apoio de 29 mil, coisa que nós mudamos nesse contexto porque o Bitcoin está perto dos 28 mil dólares, tentou a primeira entrada com a movimentação da Grayscale, ou seja, o mercado pode estar nascendo novamente, estopando aqueles que shortaram. Seguimos acompanhando as movimentações da China para trazer o melhor conteúdo para vocês entenderem se uma recessão por lá vai impactar o preço por aqui. E quando essa correlação do CSI 300 com o Bitcoin vai estar reduzindo e a gente vai podendo respirar novamente. Então já se inscreva no canal, deixe o seu like, aqui sempre trago informações para vocês sobre o mundo de criptomoedas, sempre em primeira mão. Beleza, galera? Já de sair, já deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.